Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo uma mulher para te inspirar, para te chacoalhar. E o episódio de hoje tá muito especial. Então, enquanto você pega o seu cafezinho e se prepara para conversar com a gente, roda a vinheta. Oi, lindona, hoje eu vou receber a Karina Gomes. Olha, eu contei pra Karina que eu encontrei ela no Instagram e eu não paro de ver os vídeos dela. Aí você vai pensar, a Karina deve falar de uma coisa assim, leve, de uma coisa gostosa. A Karina fala de luto. Mas a Karina fala de luto de uma forma que chamou minha atenção e é por isso que eu chamei ela para essa conversa. Então, bem-vinda, Karina! Obrigada, Thalita. Muito obrigada do convite. Nem parece que a gente vai falar de luto com tanta risada. Eu acho que o meu tempo de chorar, né, a boa parte do começo desse luto, eu fui ocupada de choro. E agora eu consigo falar sem necessariamente chorar. Mas isso não quer dizer que em algum momento a gente que não vai possa, se né? emocionar. Eu já meio que deixei aqui avisado, se eu chorar tá tudo bem, né? Mas esse espaço é mas isso. Eu acho que é um choro que ele ajuda, ele, alivia. Né? Ele alivia, ele é necessário. Não é de desespero. Não, isso não. muda muita coisa. Karina, quero que você se apresente, então. Obrigada. Bom, primeiro convite, eu fiquei muito lisonjeada, fiquei ansiosa, apreensiva mesmo para estar aqui com você, conhecer você de frente a frente, né? Também dei uma espiada nos vídeos, fui ver quem era a Thalita. Muito lindo o seu trabalho e eu quero muito poder colaborar de alguma forma nessa tua caminhada. Bom, meu nome é Karina, eu sou nascida em Assis, você disse que estava ali no Paraná. Assis é uma cidade bem próxima do Paraná, tem uma universidade estadual, uma Unesp lá. Então, ali eu nasci, ali eu estudei, ali eu me casei, ali eu tive filhos, até a morte do marido. Então, as coisas mudaram muito depois da morte do meu marido. Essa formação não tinha ênfase no luto, eu era uma psicóloga clínica. No começo da faculdade, atendi crianças, inclusive. Depois, eu fui passando para a adolescência e percebi que eu precisava de mais autonomia. Eu queria adultos que se responsabilizassem, tomassem a rédea mesmo do processo e não ficasse muito na mão dos pais, que tem isso, né? As crianças, quando a gente atende criança, você depende dessa participação ativa dos pais. E aí eu me frustrava muito nesse lugar. Falava, mas como assim, né? Ele só tá comigo 50 minutos na semana, vocês precisam participar. Daí eu fui migrando e hoje, com a morte do Cássio, eu atendo luto. Ainda sigo com alguns pacientes que não é o tema, inclusive, muito interessante, porque eu fui abordada por um homem. E tem isso, eu preferi também as mulheres, né? E ele disse, mas minha alma é feminina, você não pode me atender? Tentando se incluir nesse lugar. Aliás, eu acho que a alma é uma esfera do ser muito feminina. Falei, então vamos conversar? E eu separo sempre uns 20 minutos ali antes da gente firmar qualquer contrato para olhar, né? Para ver que momento tá, se é agora que dá para intervir de alguma forma, né? E deu certo. Então, não é só mulheres, mas o meu foco são mulheres enlutadas. E isso tem tomado a minha vida numa proporção que eu digo assim, que é bem divino também, porque me faz passar diariamente a limpo a minha história. Né, e descamando. Acho que hoje, com muito mais recurso do que há 5 anos atrás, quando aconteceu essa morte, que foi na Covid. E é ótimo, porque do jeito que descama, eu também vou tratando de mim, eu também vou levando na minha terapia, né, eu vou conversando com os filhos que também são impactados por algumas falas, tá muito legal. E aí... Primeiro, vocês eram casados há quantos anos? Olha, eu conheci Cássio no último ano de faculdade. A gente ia completar 21 anos. 21 anos. Uma vida, né? Uma vida. Uma vida. Nossa, uma vida. Literalmente, a idade da minha filha do meio. É isso. E assim, eu tenho até pensado sobre isso, por algumas coisas que eu tenho escutado, eu pensei assim, nossa, uma hora nós vamos precisar parar para falar sobre
esse 2020, né? O tanto que isso De perda, mudou né? a vida das pessoas, porque eu, pelo menos, não conheço alguém que não tenha perdido alguém importante. Eu acho que foi uma coisa muito, muito... impactou mesmo a nossa vida, né? Para sempre. Não foi, tipo assim, um evento isolado que Não. passou. A Covid não passou, É, nunca Tem passará. muito resquício. Tem muito resquício. Mas acontece isso do seu primeiro marido falecer durante a Covid. Ele era locutor de Locutor? rádio. Super cuidadoso, Thalita. Quando a gente ouviu a notícia da Covid, nós estávamos na hora do almoço, no quarto. Ele muito atento à televisão. E eu, assim, fazendo as coisas, porque era almoço, né? Da conta de cá, da conta de lá. E ele tomado daquela notícia. Eu falei, tá lá na China. Meio que menosprezando, diminuindo isso, falando, olha, você está exagerando em se preocupar tanto com uma coisa que ainda não chegou. E eu duvidava, inclusive, que pudesse chegar. Acho que eu e boa parte, né? Duvidávamos. E dali ele já foi muito cuidadoso. Muito. Então, ele era aquele que chegava em casa, tirava a roupa, tomava banho. Tinha tudo isso. Olha, cuidado, usa máscara. Só que o microfone da rádio era uma coisa que eles não conseguiram evitar. Todo mundo pegou. A diferença é que ele não tinha comorbidade e faleceu. E os outros ficaram muito tempo em UTI. Tinha uma, inclusive, que usava uma bolsinha. Ele dizia, tô muito preocupado, porque se chegar ali, eles vão morrer. E, na real, quem acabou morrendo foi ele aos 43 anos de idade. Jovem. Jovem. Foi um choque para a cidade, inclusive, né? Para nós, como você já deve ter visto nos vídeos, porque eu orei, eu jejuei. Tudo, né? A gente mobilizou tudo que ensinaram, todo mundo. Tudo Como que... é que... Né, que ali não existia um milagre para mim. Então, foi um choque assim. Um choque disso, da minha questão também com a religiosidade, das minhas crenças, em repensar tudo. A vida na prática. Como dar conta de 3 filhos, né? Como viver. Sem o recurso financeiro, sem a presença. E, além de tudo, essas coisas que a gente questiona. Né? Pô, a minha família foi escolhida, perdi a avó em janeiro e em maio o Cássio. Enquanto que eu encontro com pessoas que não perderam, mas também encontro pessoas que tiveram mais perdas do que uma avó e o marido. Famílias, assim, desoladas. Uma coisa que... Um dos vídeos, gente, vocês assistam todos, tá? Não, a escritora que vem dos seus vídeos já começa a nascer contos na minha, né? Bom. Imaginações, assim. Mas uma das coisas que eu vi você falando, eu acho que é justamente em um vídeo que você apresenta, né, esse início da história. Você falando, eu não pude me despedir, eu não pude ter esse ritual, meus filhos, e eu sabia que isso era importante. Isso é uma coisa que eu defendo, Karina, você deve ter visto um pouco do meu trabalho, que eu digo assim, Deus não precisa de rituais, mas a nossa alma precisa. Muito desses importante. símbolos, desses marcos, Exatamente. né? Então, assim, o casamento é um ritual, como o velório é um ritual, como eu acredito que o rito de uma constelação, ele também coloca fim e dá início a algumas coisas, sabe? Que a gente precisa concretizar. Símbolo. É um símbolo. É um símbolo. Então, eu queria muito que você falasse disso, dessa importância do rito. Que interessante, né? Porque depois que a gente começa a mexer com o tema, as coisas... Tudo relacionado a luto fica, assim, visível demais. E eu descobri uma peça de teatro numa capela do Cemitério Redentor, em São Paulo, que tratava sobre o luto. Era um monólogo, na capelinha dentro do cemitério. E eu olhei assim e falei, eu vou. Quem vai comigo? Aí Jorge disse, se você não conseguir ninguém, eu vou. E por fim ele teve que ir. E ela, olha que interessante, essa peça, ela teve a necessidade, eu diria, de fazer, de escrever e de protagonizar, porque ela não quis ver o corpo do pai na morte dele. Uau. E ela tentou a exumação, é Bruna Longo. A peça é um título bem grande, Queda da Baleia e a dança... e agora? Não me lembro, mas é Bruna Longo. Ela não quis ver o pai naquele momento. Ela estava muito tomada da parte burocrática. E ela tentou a exumação, inclusive judicialmente. Não foi dado autorização. Então, ela fala que ela precisou estudar
para dar conta daquele sentimento. E o interessante do estudo, que eu gostaria de trazer aqui para essa conversa, é que na rapidez com que as coisas estão acontecendo, a gente tem pressa em esconder essa morte. Então, aquilo que antes durava 24 horas, está cada vez mais reduzido. Eu sei de gente que descobre agora, vai dormir às 7, abre, às 9 enterra. Não, os últimos velórios que eu participei foram exatamente assim. É. E a fala era assim, nós não queremos demorar, nós não queremos alongar isso, nós queremos resolver tudo muito rápido. Isso é um perigo. É um perigo, porque você não dá tempo da comunidade acolher, fazer o serviço que é maravilhoso. Então, ela vai trazendo no teatro formas que as outras culturas usam para velar. Então, mãe que fica com o filho aqui em decomposição, enquanto as outras vão cuidando dessa mãe, cuidando até que ela consiga se despedir daquele corpo que já é morto. Eu não dava tanto valor ao velório. Eu sempre achei que era um lugar que eu encontrava, até perder alguém, né? Encontrava os parentes que normalmente só vêm em fim de ano ou em velório, mas eu achava um certo exagero. Até porque o Cássio trabalhou com funerário 8 anos, arrumando o corpo antes de ser locutor. E ele não só arrumava o corpo, como ele ia mensalmente na casa das pessoas receber aquela mensalidade do plano funerário. E ele chegava em casa e dizia, hoje fulano morreu. Falei, eita, então ele tinha uma ligação com as pessoas que morriam. E o neto estava lá chorando no caixão. O neto que roubava essa avó. O neto que se extorquia, que batia. Né? Então ele me ensinou muito a ver o velório dessa perspectiva de que... Ai, que hipocrisia. Que show. Entendeu? Até que eu perdi e me fez falta o abraço, me fez falta. Dar a chance para os meus filhos chorarem aquela morte, enxergarem. A minha sogra, por exemplo, não quis ir ver. Ela perguntava para mim, você viu? Ele não estava mesmo respirando? Por quê? Porque eu já tinha vacina. Eu já estava vacinado com a 2ª dose. E por conhecer a gestora do hospital, que era uma pessoa cristã, ela quis orar comigo. Eu falei, Thelminha, você não precisa orar comigo, eu não quero orar, eu quero entrar. Quero ver o corpo, eu preciso ver. E ela, você me promete que você não vai tocar? Eu falei, prometo. Eu não vou tocar. E tava assim, tudo muito improvisado, né, Thalita? Era um quartinho dos fundos, que eu falei, o que é isso aqui? Devia ser um depósito para uma lavanderia. E uma maca lá e o saco ali. E eu não podia tocar. Aí a enfermeira, engraçado que a enfermeira tava sem luva, sem nada. E depois eu pensei, poxa, mas ela tocou sem a luva. Né? Mas estava todo mundo muito desnorteado. Ela disse para mim, a própria enfermeira, eu tô cansada, eu não aguento ver essa cena mais. De trazer gente até aqui para, né, conseguir se despedir. E eu fiz o meu ritual. Então eu pude cantar uma canção, um louvor, eu pude orar, eu pude agradecer eles, eu pude ver. E a filha do meio teve uma amiga que perdeu o pai com poucos dias. Inclusive, ontem fez 5 anos. Então, a gente está falando de menos de 1 mês de diferença. E naquele hospital onde esse senhor morreu, autorizaram que a família visse. Então, ela dizia, poxa vida, fulana viu, eu não pude ver. E a gente não pôde ver, né, em família. Você falou isso, me trouxe a memória do velório da minha avó, da morte da minha avó materna. Porque eu acho que foi a morte que mais me custou Impactou. Até hoje. Eu tinha 11 para 12 anos. Mas eu era a neta querida da vovó, a favorita. Que ficava muito com ela, né? Estava muito com ela. E quando minha avó faleceu, ela já vinha doente, então meio que... Esperava-se. Minha avó, qualquer momento, né? Eu acho que eu sempre fui uma criança um pouquinho tanto mais sensata do que o normal, então eu imaginava, minha avó, uma hora aconteceria. Minha avó vai morrer, ela tá muito doente. Mas no dia que ela morreu, minha mãe e minhas tias revezavam. Minha mãe tava na casa dela e eu tava na minha casa. E a gente tava jogando um jogo de tabuleiro. Eu nunca vou me esquecer da cena. Tava eu e meus irmãos na mesa, jogando um jogo de tabuleiro. E o meu pai, que tem uma outra história com luto, porque a mãe dele morreu com 14 anos, chegou, entrou em casa, bateu na mesa e falou assim, se arruma aí que sua avó bateu as botas. Aquilo pra mim foi... Eu acho que... Eu já ouvi muitas coisas do meu pai.
sabe? Boas e ruins. Mas eu acho que foi a pior coisa que ele me disse Bateu forte, na minha assim. vida. Foi muito. O jeito que ele disse, sabe? O muito- jeito. Muito E jogado, aí, né? eu fui rapidinho me arrumar. Não, quero ir. E as minhas tias pensavam assim, não vamos deixar a Tá ver. Muito nova. Não vamos deixar. E eu falei, eu quero ver minha avó. E eu me lembro que eu quis tocar na mão dela. Uhum. E eu nunca vou me esquecer disso também. A sensação gelada. É. Mas pra mim, Karina, aquilo é muito importante até hoje. Uhum. Porque é a única forma que eu tenho de entender que minha avó tá morta. É. Porque eu senti que a mão dela não tava como normalmente a mão dela era. Você viveu, Thalita, o luto. Então, isso aí, a alma precisa dessas coisas. Até porque a gente ouve voz, a voz. Gente, eu lembro o primeiro ano novo sem o Cássio, eu estava arrumando as coisas e era na minha casa, que eu fiz questão que fosse lá, que a gente ia acabar de mudar para essa casa. E eu ouvi ele falando, Karina, entende? A importância de você ver e entender que houve mesmo uma ruptura, que houve uma partida. Porque você se confunde do que é real, Isso vai do que se não é. reorganizando, Lógico, muito mais rápido. Não sei nem se é a questão da velocidade aqui, mas muito mais verdadeiro, com coisas que você põe a mão, né? Que não te contaram que estava morto, foi muito cruel. Muito cruel. E você trouxe uma coisa que é bem comum eu ouvir na clínica, que é isso, a forma como traz a notícia da morte hoje em dia, inclusive no hospital. É a falta da empatia, de entender eu acho que é assim, que o humano é a tá naturalidade daquilo. do que nunca será natural. Porque nós não nascemos pra isso, ponto final. Para entender, para aceitar, para desejar isso. É. São poucas as pessoas que você vê desejando mesmo morrer, mas de modo geral as pessoas querem viver e não se preparam nem para qualquer tipo de despedida dessa natureza, né? E com muita mágoa, os pacientes trazem com muita mágoa desse momento onde os médicos trazem a notícia. E lá na Covid, eu tive muita sorte, assim, porque foi na madrugada. Quando eu levanto com o telefonema, foi a melhor noite que nós dormimos. Parece que a gente descansou, assim, porque tinha tido um boletim favorável, que o tubo tinha dado certo. Menos um dia, né? Vencemos mais um dia. E a minha filha mais nova estava deitada ao meu lado, toca o telefone, ela olha para mim e fala, quem é, mãe? Eu falei, é o hospital me chamando lá. Dela eles não estão chamando essa hora para falar que o pai melhorou. Ela tinha 13 anos. Falei, não, filha, muito provável que não. Então, se arruma e vamos. E quando eu chego lá, tinha o chefe dos enfermeiros e uma auxiliar. O que eu diria que é uma exceção, porque naquele tempo, com a quantidade de morte, com pouca mão de obra, com a ocupação que eles estavam, assim, o povo da saúde, ter esse cuidado de parar para vir conversar comigo. Eu fui privilegiada, Thalita, porque a gente fez um barulhinho antes disso, sabe? Eu tinha um cunhado que pegou muito no meu pé, a gente precisa conversar com o médico. Eu falei, todo mundo que tá lá, todas as famílias aqui fora estão querendo. Você quer que o cara pare, saia de lá de dentro da UTI para vir conversar com a gente? Olha, não é porque nós estamos pagando que isso é particular, não é. A gente tá no estado de guerra. Não dá para você pensar em mover um cara de lá de dentro para vir nos acolher, nos orientar. Não dava mesmo, Thalita. Você teve alguém de Covid? Eu tive pessoas, mas que não faleceram, próximas da família. Mas Era eu tive boletim. amigos. Você teve um boletim? Boletim. Não. Era um boletim com uns xizinhos, assim. Você vê que era uma coisa muito prática para dar conta daquilo, né? E aquilo não era o bastante para eles. Falei, então vem aqui. Mas eu precisei mover uma pessoa que era uma advogada, porque a gente queria que eles experimentassem um medicamento que estavam usando para a segunda fase da Covid. E eu estava já correndo atrás do medicamento. Um medicamento que custava 800, que estava custando 14 mil. Porque tivemos isso também, né? E então, por isso, eu acredito que eles tiveram esse cuidado, e porque eu conhecia a gestora do hospital. Mas muitos não tiveram esse privilégio. Sim. Receberam assim, olha, não é vem aqui pra gente falar contigo. Morreu, não vai poder ter velório, você precisa vir aqui buscar as coisas. Eu não duvido que tenha sido assim.
Não duvido da quantidade que eu tenho. E lembrando disso, né, de dizer a quantidade de pessoas que perderam, nessa peça de teatro que eu fui, a Bruna, que é atriz, perguntou, aqui, quem perdeu? Gente, Thalita. Todos. Eram 20 pessoas, porque é uma peça bem intimista, 20 pessoas. Falei, gente, essa dor não é só Agora minha. eu vou dizer uma coisa, nada une tanto quanto a dor, né? Como a dor aproxima, como a dor traz. De volta. Se você quiser, você consegue fazer desse limão uma limonada, sabe? Se você tiver o coração aberto, disponível, desejoso mesmo, desejosa de fazer esse movimento de botar a vida para andar, vem num outro sentido, num outro significado. Traz urgência. E aí, coisas... vou te fazer uma pergunta técnica. Tá. Técnica, mas não quero que a gente saia dessa vibe, não. Porque quanto tempo depois você acha adequado uma pessoa buscar ajuda? Porque eu vou te falar a minha visão. Tá. Eu acho que terapia de luto não é para resolver luto. Luto não se resolve. Isso aí. Na minha visão é isso. Luto a gente... O que a terapeuta faz? Recursa o paciente para viver. Lidar com isso. Para viver esse luto, né? E pelo tempo que ele quiser ficar. Exato. O luto não se expulsa, o luto é um parente íntimo. Não. É um íntimo, né? É um ente, ele vira um ente. Exato. Né? Mas essa é a minha visão. Então, sendo assim, quanto tempo que uma pessoa pode, depois de uma perda, pensar assim, tá aí, é hora de eu buscar ajuda, eu não preciso passar por isso sozinho. Então, Thalita, não tem hora, né? Mas quanto antes, Você melhor? Sabe que hoje, quanto antes, melhor. Hoje eu tava pensando, poxa, eu queria muito criar um protocolo. Eu falo, cara... Ai, eu te ajudo, viu? Eu sou boa nesses negócios. Eu sou boa nesse negócio do protocolo. Depois eu fiquei pensando, mas é tão individual. Como é que eu faço? Mas como sugestão, daí... Né? Mas os primeiros socorros... Olha, os primeiros socorros, se você não tem condição de fazer... Eu diria que a rede de apoio nessa hora é fundamental. Sabe a pessoa que tá absurdamente depressiva, que você que tá vivendo, isolada, apática, sem fazer o que fazia no cotidiano, com dificuldades de coisa que antes fazia de letra. Sozinha, muitas vezes, dependendo do nível que já tá isso, a pessoa não consegue buscar. Né? Então, quem está em torno tem essa responsabilidade, sim, de pegar pela mão, de agendar, de conversar, de levar, de trazer, talvez, o profissional para vir para essa conversa. Quando eu digo de não ter hora, porque você vai conhecer pessoas que conseguiram lidar com o luto sem necessariamente passar por uma terapia. Não é real? Sim. A gente... Terapia para todos, mas não são todos que querem. Sim. Agora, é uma ferramenta riquíssima, poderosa, que eu diria que é o acelerador. Né? Você vai estar com alguém que tem técnica suficiente, que está livre do julgamento, porque tem isso também. Eles ficam muito receosos de dizerem a verdade do que estão sentindo. Raiva. Raiva não é um sentimento bonito de dizer. Sabe, eu tô com ódio do mundo. Não é para qualquer um que você fala. Né? Então, de ter esse espaço onde você pode se derramar sem ser julgado. O quanto antes. Quanto antes. Só que terapia também não é barato. Entende, Thalita? E então, eu tive pacientes que com uma conversa a gente pontuou bem e a pessoa já foi. Tive pacientes que eu fiz social. Tive pacientes que me pagam muito bem e fazem questão de dar continuidade, mesmo depois de tendo colocado... As coisas em ordem, tem de vários, tem de tudo. Mas o quanto antes, sem dúvida. É um recurso. E eu penso que como profissional, a terapeuta que trabalha com luto é a terapeuta que trabalha com a vida, na verdade, né? Por quê? Porque tem alguém ali precisando aprender a viver, retomar, né? De novo. Como eu vou voltar para os seus vídeos, né? Você falando do cotidiano, a primeira vez que você se dá conta, quando alguém te pergunta o seu estado civil. Ai, Thalita. A primeira vez que você tem que, uma coisa tão cotidiana, tão ordinária, né? Uma coisa tão ordinária. Vou lá preencher uma ficha, um cadastro. Viúva. E tem lá uma pergunta, estado civil. Para qualquer pessoa aquilo pode ser trivial, mas para aquela viúva, que é a primeira vez... Ontem, sentada na mesa da minha casa, convidei uma amiga que está em um processo de separação. Ela disse assim, me perguntaram dele. E eu não sabia o que responder, porque é a primeira vez que eu precisava dizer que a gente estava separado.
Às vezes a pessoa não tem vocabulário. Exato, é tudo novo, é uma desconstrução, Thalita. Você não encontra quem você era, né? Você tem que se construir. À luz do que, lógico, reconhecendo o que tem ali atrás, né? Deixando o que é da pessoa que faleceu ir também, porque muita coisa só tem significado com aquela pessoa. Sem fazer dessa pessoa também um ídolo, Exato. né? Vamos falar a palavrinha que tá na minha cabeça, assim, essa cena. Porque como é desafiante. Porque não parece que fica mais fácil lidar com o luto se essa pessoa era perfeita? E se eu puder enxergar ela tal qual ela era? E mesmo assim dizer, eu sinto falta. Não era toda essa Brastemp, não, mas eu sinto, né? Você tá me fazendo lembrar, né? O Jorge disse... O Jorge é o meu marido atual. Ele falou que no começo eu falava muito mal do Cássio. Olha só. Eu tive uma fase... Porque o Jorge aparece 2 anos depois. Eu tive uma fase inicial onde o Cássio era o super pai, o super marido, super tudo. Eu não consigo viver sem ele. Exato. A ponto de falar... muitas vezes, por que eu não fui junto? Depois veio aquela raiva, seu frouxo, o que você foi? Por que você não resistiu, não batalhou no negócio, me largou aqui com 3 filhos? Então, eu tive de todo o sentimento. E depois essa outra fase de ir pontuando. Eita, dá pra viver sem, porque como qualquer relacionamento, tinha também os seus defeitos, não era, né? O que me dá a possibilidade de ser honesta com a vida como é, né? De não idealizar, porque senão você não encontra ninguém. Você parte de um pressuposto de que viveu uma lua de mel eterna e que ninguém vai estar à altura, que o homem da tua vida morreu. Então, morreu, tá todas as possibilidades. Acabou. Sua vida morreu, né? Acabou. E não podia ser, Thalita. Eu era, para além de tudo, nova. E eu não desejava um relacionamento, mas eu desejava viver. Chegou uma hora que eu quis viver. Eu entendia que meus filhos precisavam, eu entendia que os pacientes precisavam. Eu entendia que eu queria. Tinha muito da vida que eu não tinha vivido. Porque eu casei nova, né, aos 21. Daí você tem essa fase da maternidade, de dedicação. Depois, a profissão que você precisa também, do dinheiro para poder sustentar essa casa. Eu falo que as mulheres têm a chance de viver quando os filhos estão criados e têm uma independência, que daí você vai poder olhar mais para você, ou diante de uma viuvez. Que é quando você se vê autorizada socialmente a comprar o que você quer, a ir aonde você quer, né? E ainda assim eu precisei sair da cidade, Thalita, porque eu era secretária de igreja, cuidei de ministério infantil, cantei em equipe de louvor. Meu pai é presbítero, meu primo era pastor. Você imagina que todo mundo... As pessoas e o Cássio, uma figura pública. Elas têm um script, né? Elas queriam aquela Karina. Elas têm uma narrativa. Era aquela Karina que não existia mais. E não era pior. Só que para eles eu precisava ser. Eu não digo para minha família, porque minha família andou muito comigo no meu relacionamento, nos desafios. Mas para o senso comum ali, para a população, eu tinha que ser o estereótipo da viúva. Eu tinha que sofrer eternamente. Pedir ajuda, viver com os fios ranhentos no colo, vestindo preto. Imagina, rir, dançar. E eu descobri a dança. Não, eu queria muito que você falasse disso, que é da cor, da dança e da permissão para amar novamente. Sim. Então, eu vou ser mais honesta com você. A minha descoberta começa quando aparece uma filha fora do casamento do Cássio. Depois da morte dele? Não. A gente estava com 12 anos de casado e a Letícia, linda, maravilhosa, uma preta escultural assim, cara do Cássio. Aqui no meio. Gente, constelação, meu Deus do céu. Inclusive, a gente precisa conversar muito sobre isso. E ela tinha 9 aninhos quando veio. Ela estava entre a minha filha, a idade, entre a Bia de 8 e a Cássia de 10. Então, esse episódio em si já me despertou. Eu já soltei o cabelo ali. Esse cabelo que vivia assim, ó. Sabe? Tudo dentro. Muito arrumadinho, comportado. Muito. Ganhou vida. Eu soltei, pintei. E comecei a me enxergar. Ela soltou a juba, tá?
E comecei a me enxergar. Então, a gente está falando de 7 anos antes da morte do Cássio. Eu já estava num processo, inclusive, terapêutico. Eu lembro-me de eu fazer uma mandala uns 20 dias antes da morte do Cássio, que era para simbolizar aquele momento que eu estava vivendo. Que era um momento bom no casamento, muito bom. Engraçado, né? Porque a chegada de um filho fora, imagina-se uma tragédia. Foi bem assustador no começo, mas muito fácil de amar a chegada, porque ela não tem nada a ver com isso, Que coisa linda. Mas a gente não conseguiu se organizar. Era uma família muito diferente da nossa e várias coisas. Então, quando o Cássio morre, eu já parto de um lugar de alguém que já estava em busca de quem era antes da chegada dele. Que já estava conseguindo encontrar caminhos para além do Cássio, porque o Cássio era aquele que me tirava o fôlego. Eu andava na rua, eu paquerava ele sem saber que era ele no carro. Aí eu dizia pra minha filha que tava do lado, é o seu pai, olha que cara lindo, é o seu pai. Então, essa devoção foi por muitos anos. Assim, aconteceram várias coisas onde era Cássio. Os filhos falam, o pai era prioridade. O pai era prioridade. A chegada da filha fez com que eu enxergasse de outra forma essa família, né? Aí ele morre e eu me nego a usar preto. Falei, não vou usar preto. Primeiro porque é uma cor que não combina comigo e eu não quero. E eu digo que foi uma coisa meio intuitiva. Se tinha algo dentro que ainda estava sombrio, fora eu não deixaria estar. Entendeu? Aonde eu tenho controle. E o filho meu mais velho disse assim pra mim, mãe, aonde estava essa mulher? Aonde você estava? Porque você é muito diferente. Se você diz que essa é você, e é. Só que nesse decorrer de maternar, de cuidar da casa, tal, você vai cedendo. E muitas vezes por será demais. Que não é mais ou menos disso aí que o Paulo estava falando com aquela história do tudo coopera para o bem? Porque claro que é ruim, né? Claro que não é agradável. E nem algo que a gente vai planejar. Que deseja. Deseja, mas assim, aconteceu. E o que eu vou fazer com isso que aconteceu? Exato. O que isso vai revelar de mim, né? E revela. Se você quisesse ouvir. Hoje eu postei um vídeo falando sobre a mesa, de ter parado de cozinhar e a importância que foi cozinhar e voltar para a mesa, porque é nesse lugar que a gente fala e se ouve. É nesse lugar que você ouve os filhos, é nesse lugar que você ouve os amigos, que você é ouvida, né? É muito terapêutico. Mas por muito tempo eu não fiz. Mas descobri a dança. A dança foi um negócio assim, ó, que me arrebatou. Eu emagreci super e fui dançar, mas assim... Eu acho que foi isso. O primeiro vídeo que eu vi seu, você tava foi a dançando dança, com o e Jorge. eu botei o Jorge pra dançar, tá, eu Rita? acho que foi. Imagine você que eu tô há 2 anos conversando assim com ele. Eu tô sentindo muita falta da dança. E eu falei pra ele, e dança é íntimo. Você vai querer ir ou eu vou dançar com outro? Daí ele disse, não, eu vou. Pode marcar que eu vou. E ele foi. E a primeira aula, eu olhei e falei, gente, não vai sair nada daqui. Não vai. A Ju é uma delícia, a professora é uma baiana arretada. Que agora eu olho e falo, Ju, você fez um milagre, hein? O Jorge tá tirando o pé, porque era só assim, ó. O ombro. Ele tem ritmo, mas eu falo, levanta o pé junto. Como pode, né? Deus não dá tudo pra ninguém, não. Olha, e agora a gente vai pro Nordeste. Olha só. Falei, nós vamos botar o nosso forró em dia. Ver o que vem. Então, a cor, a dança. E eu sou de uma família presbiteriana independente. Eu lembro de ter Eu também, amiga. A gente tem muito em comum. Não é? Recebi um vídeo do meu pai. Mandaram um vídeo pra ele de eu dançando. Ai, meu Deus. Aí meu pai me encaminha e fala assim... Oi, bailarina de Jesus. Aí eu fiquei pensando... Meu Deus do céu, eu tô frita. Será que eu tô desonrando, desrespeitando e tal? Daí eu mandei um áudio pra ele. Falei, pai, diz pra mim, isso te machuca? Ele falou, de jeito nenhum, vai viver. Ai, que coisa boa. E eu sei que quem encaminhou na maldade. Mas ele, já sabendo de tudo, é rede de apoio, sabe do bastidor. Sabe das dificuldades, da necessidade de que algo fluísse do movimento, Thalita. Eu precisava de movimento, porque você entra numa inércia. Você quer viver numa casinha, numa caverna. Isso é uma coisa, um parentesão que eu quero abrir aqui.
Porque eu acho que essa é uma capacidade que você tem, que tem muito a ver com a sua identidade. Você tem uma capacidade extrema de perceber o que significam as coisas simples da vida. Tipo assim, eu preciso dançar porque eu tenho que dar movimento. Eu acho que isso, assim, a estratégia terapêutica mais poderosa que existe. Sabe? Eu preciso do pijama da minha avó porque eu tô sentindo frio. E não é sobre não ter um edredom em casa. Não, eu tô precisando de uma coisa. É outra coisa. É outro frio. Isso é maravilhoso se as pessoas tivessem essa consciência de que... Mas pra isso, Thalita, tem que parar e se ver. Você tem que se ouvir, você tem que as conversinhas difíceis, né? Exato. Você tem que dar permissão pra dar nome pra coisa, pra sentir. Se você ficar negando... Porque dentro da nossa crentice, gente, não cabe você sentir raiva e ódio. Né? Pra muitos. Mas é a real. E aí, diante disso, o que eu faço? Né? Porque tem coisas para serem feitas. O pior é você fingir que não tá sentindo esse tipo de coisa e levar a vida morna. Eu não sei levar a vida morna. Não gosto, inclusive. Não tem a minha cara. E o que eu acho mais transcendental ainda é que o fato de não ser a minha cara passou a não ser a cara dos meus filhos. Que bom. Então eu acho que acaba, assim, eu não conheço seus filhos, nem faço ideia de tudo que vocês passaram. Mas a sensação que eu tenho é que a sua postura diante do luto recursou eles para lidarem com o luto também. Né? Foi isso. Então eu olho os movimentos que eles fizeram à luz do meu movimento e falo, que bom. E nem sempre vai fazer um curso de alguma coisa para você aprender. Não foi. Foi olhando, se inspirando. Pô, se minha mãe faz, eu posso também. Se ela conseguiu, porque eles são tudo crente, Thalita. São tudo criado em igreja. Né? Então, para você falar assim para um filho que dá para ele passear num show que não é um show cristão, para alguém que foi criado numa situação onde isso não traz vida, não pode de jeito nenhum, é uma libertação, entendeu? E só quem sabe, estando no processo, só a gente sabe o que nos nutre. E agora aqui eu vou trazer uma crítica. Não tem espaço para uma viúva ruiva de 40 anos, em muitos lugares. Em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Relacionamentos que eu tinha não existiram mais. E eu encontrei muito fora da igreja. Então, quando eu faço assim uma retrospectiva, muitas pessoas crentes e não crentes. Eu tive 2 amigos espíritas que foram assim, providenciais na minha vida. Porque eles me ajudaram a dar um norte para o mundo como era. Eles já estavam inseridos num contexto que eu não estava, porque a minha era igreja, casamento, trabalho. Não tinha amigos. Eu tô ficando com a garganta seca, porque eu penso assim, o que nós estamos fazendo? Exato. Né? O que nós estamos fazendo? Porque é isso, é assim, como assim minha irmã tá passando talvez pelo capítulo mais desafiante da vida dela, e porque eu me sinto ameaçada em alguma dos meus problemas mal resolvidos comigo mesma. Eu não abraço. Eu não aproximo, eu não trago pra perto. Eu desconfio, e eu digo que a gente só desconfia daquilo que a gente é capaz. Né? Que repertório... Fala mais sobre você, que repertório que eu tenho, que ideias que eu tenho sobre como a vida é, que eu vou desconfiar de uma mulher que tá lidando com luto porque ela é bonita. E eu tomei uma outra postura. Eu falei, não, então tudo bem, obrigada. Aí que vem a exigência do seja o estereótipo da viúva, né? Porque o estereótipo da viúva não me ameaça, né? Exato, imagine. É muito ela ego. é coitada. Não, o estereótipo é coitadinha. O estereótipo da viúva. Ela tem falta de tudo. E tá sobre o meu controle também. E isso mudou a minha história. Geral, mudou a minha história. Foi até o que fez com que eu chegasse até o Jorge. Porque quando eu já venho com as minhas questões de religião. E a gente foi trocando literatura. E ele foi conversando comigo e ele disse, olha, não é só você que pensa assim, mas eu achava que eu era a única. Porque eu estava muito enfiada lá, né? Era muito restrito minha rede de relacionamento. Enquanto que quando eu vim para cá, eu saí com outros pastores, com outras pessoas que pensavam enviesados algumas coisas, que eu dizia, eu não sei explicar, mas eu senti e a minha aproximação com Deus foi muito maior do que tudo daquele jeito que me ensinaram.
E entre eu me ouvir e ouvir o que me ensinaram, eu fico com o que eu me ouço. Sabe a tal da intuição, que você Com pode dar o nome de Espírito Santo, de qualquer coisa, mas eu ouço uma voz, Thalita. Ela fala comigo durante os atendimentos. Isso é anterior à morte do Cássio. Eu demorei muito a clinicar, porque eu achava que essa voz tinha que ser silenciada. E eu não sabia muito bem administrar essa voz com a técnica. Tinha medo de que me denunciassem. Mas no meio de um atendimento, eu fazia um relaxamento assim profundo e eu ouvia a voz. Fala do útero. E eu dizia, eu não vou falar nada. Fala. E dentro de mim tá, eu não vou falar. Daí, eu comecei a entender que quem me mandava comprava essa briga. Daí eu falava, daí a pessoa chorava, eu já perdi não sei quantos filhos e tal. Daí teve um outro episódio. É lindo isso. Fala sobre Ruth Boaz. Eu falei, vou falar o quê aqui? Tá no fim do negócio, eu não vou falar. Fala. E quando eu falei, ela disse, quando eu descobri a traição do meu marido, eu estava dentro de uma igreja, ouvindo exatamente. Mas eu nunca fui em busca disso. É meu. Então, diante, quando eu tô com as coisas do Jorge, assim, que eu saco e eu ouço a voz, eu falo pra ele, você não nega. Não fala não, porque entre eu acreditar no que você ou qualquer outro pode falar, eu vou acreditar nessa voz. Porque eu já tenho 47 anos. Eu sei quem é essa voz. Eu sei quem que eu tô ouvindo. Eu sei o que é de mim que não é, não. Que lindo. Né? Isso me trouxe uma outra perspectiva. Não, é outra... Nessa relação com Outro o divino. universo. Outro universo. É as paradas de consciência não que o Paulo tanto fala. Não dá, entendeu? Eu falo que é por isso que eu acho que ele foi tão rejeitado durante toda a vida. Porque ele enxergava as coisas de uma forma que... Escuta, eu sei que vocês ouviram, andaram... Tomaram, era isso, né? Vocês ceiavam com ele, mas eu acho que vocês não entenderam direitinho o que ele estava querendo dizer. Tem coisa além. Tem coisa além aí. Vocês pararam para pensar desse ponto de vista? Karina, também estou muito curiosa para saber em que momento o seu processo virou o seu trabalho. Olha, é tudo fundido, né? 2 segundos de silêncio, mais um pouquinho. Thalita, mexer com isso é você levantar o tapete. Porque mesmo enquanto psicóloga, não é tudo que está resolvido e não se resolve tudo. Você vai viver a vida toda resolvendo. Que é importante que isso seja dito. Hoje, eu resolvo uma situação à luz do que eu tenho. Daqui a pouco eu vivo um pouco mais, meus recursos mudam e talvez eu tenha que olhar para aquela mesma situação com outro recurso e fazer uma nova despedida. Você não precisa fazer uma só, inclusive. Para agora é dentro daquilo que eu tenho. Se lá houver alguma coisa que me traz a necessidade de fazer uma nova despedida, faço de novo. Tá tudo misturado. Eu faço terapia, né? A gente é obrigado a fazer a terapia. Então, o retorno da Thaís, a Thaís é alguém que me acompanha antes da morte do Cássio. Com ela, eu consigo separar um pouco as coisas, o que é do que. Dessa semana, por exemplo, eu disse pra ela, eu sou toda sincerona. Falei, Thaís, eu tava quase fazendo Pix e não fazendo terapia. Dela, o que será? Tá consciente isso? Daí eu falei, não, mas não deu 30 segundos, eu já sabia o que era. O porquê que eu não queria. Porque era mexer mais um pouquinho com alguma coisa relacionada ao luto. Eu já tenho 5 anos de luto e terapeutizada. Isso faz de mim, em condições de falar disso sem chorar, em condições de falar disso sem perder o sono, em condição de falar disso sem sentir fisicamente. Fez 5 anos e eu lembro de eu estar numa cabana no meio da Mata Atlântica com o Jorge. E eu fui no banheiro, Thalita, na parede. A mulher fez a casa à mão, de taipa. E ela usou vidros. E tinha todos os perfumes que o Cássio usava ali, enfiado na parede. Como assim, né? Caiaque Aventura, Caiaque Pulso, Malbec. Eu tirei foto e mandei pros filhos. Então não tem como fugir. É a sua história. É a minha história. E ela aparece quando... Ela não parece porque eu quero. Ela acontece. Daí eu saí do banheiro, olhei pro Jorge e disse assim pra ele. Todos os perfumes do Cássio estão lá, enfiados na parede. E quase como o Cássio disse, aproveita, ciclo, mas não esquece de mim, não.
5 anos estava fazendo ali. Meu Deus do céu. 5 anos. Meu e talvez uns 5 anos para passar já assim meio... Não, mas é assim, só tem uma possibilidade de ter um outro relacionamento, quando cabe a sua história lá. Porque imagina se você não pudesse falar disso não ia caber e tivesse nunca. que sair fingindo que nada aconteceu. Isso eu falo pra todas. Não tem Desconfie do cara que te quer, sabe? Mas você tem que se silenciar, apagar. Você não apaga, isso não funciona. Isso não funciona. Isso é um nível de controle absurdo. E ele entrou sabendo dos BOs. A outra filosofia minha, eu digo pra ele, não existe encontro de almas, é de traumas. Então, nós nos encontramos no momento em que aquilo que ele já tinha vivenciado e o que eu tinha vivenciado, a gente não ia fazer mau uso da fraqueza do outro, Vai virar poesia, livro, canção. Virou canção, duas já. Conhecendo esses dois, gente, se você não segue, você siga pra você ver. Vai virar arte, né? Vai virar arte. É maravilhoso, porque é parte do meu processo também lindo. De me autorizar. Porque quanto mais você contém, aquilo te domina. É verdade. Né? Então tem um espaço de falar. Eu sei também o que eu falo com ele, o que eu falo com uma amiga, o que eu falo com os filhos. Não é tudo que é tudo, né? Boa parte foi. Mas não é tudo, Jorge. Sim. Não dá também, né? Não precisa. Não, e tem coisa que ele nem vai acrescentar. Mas ele é alguém que, se eu tiver que dizer, eu não penso 10 vezes. Não piso em ovos. É o que é. Você sabe que você falou da mandala. Eu fiz uma associação aqui que pode ser muito louca, viu? Então traz, adoro. Louca. Não, porque eu li um livro que foi pra mim, assim, um dos melhores livros que eu li na minha vida, se chama A Aurora da Redenção. É um livro que fala do Velho Testamento, mas mostrando sombras da graça, sabe? Em detalhes muito, muito singulares ali que às vezes a gente não percebe. E uma das coisas que esse autor traz é Ian Valcourt, o nome do autor. Ele fala que a coroa de espinhos não foi um adorno qualquer, mas foi porque a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Por isso Jesus recebe uma coroa de espinhos, que os soldados romanos estavam ali concretizando uma profecia, entregando ao homem condenado o resultado da sua condenação, né? O salário da sua condenação, a morte. E aí agora eu falei, gente, a coroa era tipo uma mandala? Não é? Né? Porque eu acredito muito nisso que a gente tem que concretizar as coisas. Então, vou te contar um outro episódio. Eu não sei se você acompanhou esses dias, mas eu fui fazer um curso de mandala. Não, é por isso que eu tô falando, da mandala, porque por isso que eu lembrei. Você começou a falar da mandala. Eu me descobri querendo flertar com os pincéis. Falei, vou lá fazer, só que como eu sou exagerada, eu não queria fazer na madeira. Tinha que ser na parede, né? Por que não uma parede de mandala? E aí eu fui aprender a técnica com essa menina. E ela me perguntou se eu já tinha feito. E eu me lembrei daquele episódio 7 anos antes da morte do Cássio. Que foi importantíssimo, porque encerrou um ciclo e abriu um outro. E a minha mandala tá lá meio... tá esquematizada, mas ainda não tá concluída. E nós recebemos uma visita muito importante na vida do Jorge. Que a gente não esperava receber. Que pra gente é um recomeço, que tem a ver com a história dele antiga. Um recomeço, um pingos nos is. A gente não sabe muito bem o que é que vai vir disso, mas fato é que isso chegou até nós. E eu olho pra mandala e eu falo, gente, isso aqui é sobrenatural. Quando a gente bota, né, bota fé nas coisas, não é o simbólico, porque todo mundo liga, inclusive... Ao misticismo, mas essa coisa circular que começa e que finda, e da gente poder lidar tudo bem, em paz com as coisas que se vão, porque não é tudo que vai ficar, né? E não necessariamente para ir precisa estar morto, mas quando a pessoa escolhe ir. Sim. Mas que maravilha também, porque essa vida que leva é a mesma que nos devolve, que traz, né? Que traz coisas novas e coisas que resolveram voltar. A mandala tem muito disso. Muito, muito. Então, a gente tirou uma foto com a mandala atrás. E eu falei, gente, olha só, é isso. Que venha, seja bem-vindo que vier de novo. Eu não tenho mais medo, Thalita, inclusive da morte. Ela não me tem. Eu tenho muito mais gente lá me esperando do que aqui, entendeu? Então, eu só quero viver. E eu quero que meus filhos vivam e vivam nessa perspectiva de que a morte não acaba com tudo.
né? Eu sabia, né? Você falou assim, tem uma voz que fala comigo. Eu escuto essa voz aí também, só que eu chamo ela de beija-flor, né? Ai, que delícia! Eu falo beija-flor. Quando eu vi o vídeo dela, eu falei, leva. Tomara que ela aceite, que eu não sabia o quão acessível Thalita, seria. Quero muito que as pessoas ouçam e de alguma forma se sintam encorajadas a viver, porque a vida não morre aí, sabe? Não acaba aí. O que eu digo, a vida é feita de sucessivos recomeços, né? E a gente vai reaprendendo e reaprendendo. Porque a nossa jornada é eterna. É essa habilidade então, mesmo. A gente vai ter que aprender muitas coisas e reaprender. E eu gostei do que você falou de, às vezes, você abre de novo aquela porta e elabora mais um pouquinho. Porque, por exemplo, eu contei da minha avó. Minha avó faleceu, eu tinha 11 para 12. Esse ano eu faço 42. E eu não me sinto envergonhada de dizer que eu ainda choro a morte da minha avó. Então, essa semana eu tô fazendo a correção de um livro que eu vou lançar. E eu mesmo que escrevi, e eu mesmo que tava corrigindo, e eu mesmo que tava me emocionando com um conto que chama O Presente da Vovó. Porque eu lendo aquilo ali, eu me lembrei de novo da minha avó e do quanto era bom estar com a minha avó. E do quanto era simples, mas o quanto aquilo ali... Eu falo assim, como eu fui privilegiado de conhecer um amor tão forte. Amor de vó tão forte, que tem 30 anos e eu continuo amando minha avó do mesmo jeito. E quantas vezes eu chorar a saudade da minha avó... Quantas vezes eu dizendo assim, é porque eu amo demais a minha avó, né? E você vai descobrindo a avó em você também. E como eu tenho a esperança eterna, e eu sei onde minha avó está, então eu sei que eu vou encontrá-la, né? Inclusive eu falo pra minha filha, na mesa de Jesus, você vai conhecer a minha avó e você vai entender porque que eu amava tanto ela. Então eu acho que o que você trouxe é muito importante, porque tem isso, essa pressa de querer dar um fim. E eu acho que o convite não é para isso. Nada de pressa. Não. Nada o convite é aprende a viver com esse novo elemento. Com o que você tem, sabe? Porque as pessoas sempre esperam, eu vou procurar quando eu tiver. Não, é com o que tem. Vem como você tiver. É assim, Thalita. Você vai descobrir recursos dentro da terapia. Você não precisa já vir com alguma coisa a oferecer. Você só precisa ter o desejo de querer mudança, sabe? De querer respirar de novo, de encontrar sentido. Tem que ter o desejo. Isso, infelizmente, ninguém pode ter por você. Né? Como o episódio que você me contou antes, em off. Não bastava a mãe querer manter o filho vivo. O filho tinha que querer viver. Então, isso é individual. Muito individual. Muito bem. Meus amores, deixa eu falar. Fala a verdade. E um dia eu conto os bastidores desse episódio aqui, pra vocês saberem que esse episódio, o dia que você tá vendo, é porque o Beija-Flor queria que você visse. Não tem outra possibilidade de explicar. Mas eu sei que vocês vão querer se conectar com a Karina, como eu me conectei, que vocês vão ficar malucas pelos vídeos dela. Então deixa suas redes sociais, seu Instagram, por favor. O Instagram é Karina Gomes Psico. É isso. Bom, muito bem. E quando vem o livro, porque eu já quero ler. Pois tem um livro mesmo. Como é que você sabe? Porque eu tô vendo seus vídeos. Mesmo, né? Eu tô falando. Thalita, esse livro é um parto. Já tem uns 3 anos que eu iniciei. E eu me debruço nele, eu olho de novo, eu me debruço nele. Daí o Jorge fala, vamos, porque a gente anda, né, pelas igrejas. Ele fala, quero levar esse material, Karina. Falo, não, ele tá saindo. E como você me fez a pergunta, né, Karina, como tá o teu processo? Parece que agora é hora. Não era 3 anos atrás. É agora. Agora faz muito mais sentido para esse fechamento. Tem tudo a ver. Então acompanhe, vamos torcer, porque, gente, se ela fala, imagina como ela escreve. Meu Deus do céu. E deve ser um livro lindo. Cara, obrigada. Que alegria. Que prazer te conhecer. É bom falar de coisa difícil com gente assim. Ruiva. Ruiva, tem uma amiga ruiva que sua vida vai ficar melhor. Se for viúva... Vai ficar mais solar. E se for viúva, você fala, venha que eu já sei, tem uma fama. Seja bem-vinda sempre ao Terapia Café Podcast. Espero que você esteja conosco aqui na próxima semana com mais uma conversa para encher seu coração de vida. Beijo, lindonas. Até semana que vem.